Olá, gente. Eu estou aqui hoje com uma espécie de estudo, né, sobre algumas diferenças e algumas perguntas que me colocaram. Eu resolvi gravar esse vídeo e fazer uma série de algumas dúvidas e perguntas dentro do meu ponto de vista, claro, e dentro de anos de estudo, a diferença. E me colocaram muito isso, me fazem sempre pessoas que estudam tarô, pessoas que estudam comigo, pessoas que me seguem nas redes sociais em relação a essa forma de ensinar a tarologia, a taromancia, a cartomancia, as diferenças sobre o jogo de tarô. Primeira pergunta que me fizeram, e eu vou aqui tirar isso um pouco de uma dúvidas. Qual é a diferença entre o tarô e o baralho cigano? Há diferença entre o tarô e o baralho cigano dentro de uma mesa, de um jogo, dentro de uma adivinhação, divinação, de alguma forma? Eu diria o seguinte: dentro da minha forma de entendimento, sim, claro que tem, não só dentro da forma de entendimento, como dentro da situação em si, que sim, o tarô é totalmente diferente, a linguagem do tarô é totalmente diferente da linguagem do baralho cigano, do baralho comum. O tarô, ele tem um fundamento psicológico, né, que ele traz de uma forma terapêutica. Claro que ele tem a parte da taromancia, que ele você conseguindo associar as duas coisas, você se torna um bom tarólogo para fazer algum tipo de previsão, porque você tem noção do significado a nível de entendimento e de viagem, vamos dizer assim, a viagem do ser humano, a viagem dos arquétipos, e dentro do comportamento, porque o tarô, ele traz muito essa questão comportamental, porque a partir do momento que ele vai lhe direcionando, ele vai lhe tratando, ele tem essa função terapêutica muito forte, quando também ele tem uma função de responder perguntas e de dar definições sobre situações que estão ali predispostas a acontecer. Então aí entra a taromancia, que é quando você responde: vai dar certo ou não vai dar certo? Sim, o caminho está aberto, isso vai acontecer. Sim, essa pessoa tem comunicação, vai lhe procurar. Então são linguagens da cartomancia que dá direcionamentos dentro de perguntas objetivas e dentro de um jogo. A tarologia, o tarólogo convencional, aquele mesmo que joga tarô, que faz mandala, e então ele faz nessa linguagem mais terapêutica, onde ele vai buscar o seu autoconhecimento e as situações que estão ali acontecendo com você, e por que estão acontecendo, e quais são os rumos que eu vou tomar, quais os rumos que você deve tomar dentro de uma situação, qual que o tarô vai lhe direcionar, como aquela pessoa é. Então, é tanto que quando às vezes eu jogo cartas para algumas pessoas, para descrever, ou dentro do lado amoroso, sobre uma pessoa específica, quem é ele, como é que ele tá, como é que é a pessoa dele, se ele é uma pessoa bom caráter, o tarô, ele tem uma linguagem muito profunda, a ponto das vezes do próprio consulente dizer assim: tu tá falando, parece que tu conhece ele. Porque eu não conheço, mas o tarô conhece. O tarô capta a energia bem voltada para o intelecto, como a pessoa age, os arquétipos dentro, porque o tarô, ele tem uma viagem do ser humano. Você nasce no louco e vai até o mundo, que fecha um ciclo, que começa uma nova fase, tudo, que são as etapas da vida do ser humano. E isso leva há um entendimento profundo quando você estuda todos os símbolos, quando você estuda profundamente o tarô, quando você estuda profundamente o significado de cada carta dentro do comportamento humano e dentro do significado, né, da carta dentro da vida prática do ser humano. Então, totalmente diferente. Já o baralho cigano, ele já tem uma linguagem mais de jogo. Aliás, ele é um jogo. Ele foi feito para isso, para prever o futuro dentro daquilo que está no alcance, dentro do que é permitido, e auxiliar juntamente com entidades protetoras, com vidências, porque ele tem uma linguagem de jogos, linguagem adivinhatória. Eu não gosto muito desse termo, porque eu não me considero adivinha, não acredito muito nessa colocação de adivinho, e sim do médium receptivo à vibração externa, quer dizer, a vibração que vem
de alguma entidade que está de fora e que lhe ajuda através de uma telepatia do seu entendimento do conhecimento do jogo, do conhecimento das cartas, das colocações, das associações, é onde vem o estudo. E você vai entrando no campo energético da pessoa, porque creio na energia, creio que existe um campo energético que nos envolve, vamos dizer assim, e aí faça com que a gente tenha essa visão de um futuro predisposto dentro daquela colocação e dentro daquele período e dentro daquela energia. Se a pessoa, por acaso, vai fazer um jogo e nem ela sabe o que ela quer saber, na realidade ela vai depositar no cartomante ou no tarólogo uma visão do seu futuro prescrita, né? Como se fosse uma bula de remédio ou de uma receita médica. Vai acontecer isso, você vai ser feliz para sempre, estamos conversados. Vai se frustrar, porque na realidade você pode até encontrar pessoas que façam isso, mas que isso não tem nenhum fundo real, porque pode mudar, as coisas podem mudar, você pode achar que está tudo ganho, de repente está tudo errado. Porque quando você fala sobre o futuro, você fala sobre uma lei maior, que é Deus, que é Ele que sabe o nosso futuro. E que nos é permitido, dentro da ciência oculta, revelar situações predispostas do futuro do seu presente. E não do futuro do futuro. E tem. Aí é onde entra a premonição. Na realidade, não existe a previsão exata. Existe premonições. Pessoas que têm o dom da premonição. O dom de prever, de ver, aliás, não prever, mas ver um futuro próximo, mediante um poder telepático, um poder de visão, da terceira visão. E que são pessoas que são videntes de nascença. São pessoas que nascem sobre esse dom maravilhoso. Que muitas vezes você sabe que as premonições geralmente elas são negativas. Então acaba sendo o quê? Um grande karma. A pessoa carregar aquela visão, ou através de sonhos, ou através de visões acordadas, essas premonições que geralmente são visões que não tem como mudar. Você não tem como mudar aquilo ali, é muito difícil, né? A não ser que dê tempo você correr e dizer, não vai naquele avião, aquele avião vai cair. Mas a previsão, ela é o quê? É uma visão prévia de acontecimentos no futuro breve. E situações que podem acontecer, como situações que podem ser modificadas através de um ato seu ou de alguém externo na situação. Então é aí onde tem a diferença. Por isso que eu pessoalmente, Joelma, gosto de trabalhar em cima de situações, de questões reais, para que eu possa direcionar, aconselhar e intuir aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer dentro de uma situação. Por isso que quando eu faço um jogo, eu analiso, eu faço um jogo analítico, para com que eu possa entender o que é que os símbolos, o que é que as associações estão me dizendo dentro daquela situação real, procurando ter a percepção, a intuição, a visão, aquele entendimento, porque é como se eu entrasse dentro do jogo e entendesse, então através de um poder telepático, né, de visão, de significado, de intuição dentro daquela situação, ou das pessoas que estão envolvidas dentro daquela situação. E aí funciona esse método comigo, graças a Deus. Claro que existem fatos que mudam, situações que dentro de uma previsão está predisposto a algo e de repente algo não corre do jeito que estava predisposto, houve uma mudança. Isso aí acontece. Por isso mesmo que não é uma ciência exata, e sim uma ciência oculta, e que as pessoas que estão estudando sobre isso entendem. Então a linguagem do baralho cigano, do baralho comum, é bem de previsão. E a linguagem do baralho comum mais ainda, porque quando o baralho comum ele mostra, ele já capta através de uma energia mediúnica, né, inexplicável, porque não dá pra gente explicar da onde que vem essa vibração, e que ela mostra de uma forma, ela cai nas caídas do jogo, algo que está ali já meio que determinado naquele período ou para a vida daquela pessoa. E que tem certas situações que no jogo, de forma adivinhatória, e é onde entra a adivinhação. Nesse método de baralho comum, existe sim a adivinhação. É tanto que eu procuro, quando eu olho no baralho comum, eu procuro ver concordância dentro da situação, para justamente não ficar aquela coisa só de adivinhação, e sim de situações reais. Então eu misturo um pouco a visão mediúnica com a visão lógica, né? Eu misturo, meu trabalho todo é assim. Eu procuro ver a lógica junto com a visão, né?
a visão divina, né, dentro da divinação, ou em relação a lógica, dentro da tarologia, dentro do significado, dentro do direcionamento, que olha o tarô como terapeuta. É maravilhoso. Então tem muitas pessoas que frequentam anos, não tirando o mérito de um psicólogo, de um psiquiatra, de jeito nenhum, longe de mim. Eles têm o estudo deles e muito... Tem psiquiatras que se consultam comigo, psicólogos que se consultam comigo, porque eles conseguem achar respostas dentro da própria psicologia do tarô. Então existe uma mistura, né? É um complemento, né? Aquela que eu costumo dizer, é um psicólogo sem diploma. O tarô, ele dá essa viagem de entendimento na nossa mente quando você estuda profundamente, tá? Então, a diferença é essa. Hoje a gente colocou esse tema, né, de diferença entre... para os estudos de tarô, de tarologia e cartomancia, que a gente vai fazendo alguns vídeos no decorrer desse tempo, né? E vou divulgando um pouco aqui qual é a minha forma de colocar, eu, Joelma. Não muito convencional, porque eu tenho um método meu, que é o eu aprendi durante esses anos todos de estudo, de juntar. O que eu faço? Eu pego o meu entendimento, eu junto a taromancia com a tarologia, eu junto a cartomancia e faço um filtro e passo para as pessoas que estão estudando através das minhas apostilas esse conhecimento. E esse entendimento que faz com que você consiga absorver um conselho, um direcionamento dentro das cartas, entender o significado de uma forma mais filtrada e consiga entender e absorver dentro de um jogo o sim ou não, ou vai dar certo ou não vai, ou porque aquela pessoa desistiu porque não quer mesmo, desistiu porque encheu, porque foi acumulando certas coisas e não quer mais, e assim vai. Então é uma linguagem que ela lhe direciona, mas lhe coloca na terra firme, sem grandes delírios e nem ilusões, entendeu? Então é uma linguagem minha, bem minha mesmo. Eu não coloco, eu nunca fiz nenhuma escola esotérica, eu nunca participei de nenhum tipo de grupo de estudo. Eu sempre direcionei, eu sempre fui muito autodidata em relação a isso, em relação aos estudos de tarô, de cartomancia. Eu sempre fui, com o meu desenvolvimento natural da minha mediunidade, e fui junto com os próprios espíritos que circularam, que vieram, que me trouxeram conhecimento através da mediunidade. E isso nessa vida eu estou absorvendo esses conhecimentos junto com estudos, com leituras. Li muito, estudei vários tipos de tarô, o tarô adivinhatório, o tarô mitológico, o tarô encantado, o tarô egípcio, o tarô de Marcela, que foi o meu primeiro, né? As colocações do dicionário do tarô. Eu li muito e leio ainda. E faço um resumo dentro do meu próprio entendimento, tudo aquilo que eu absorvi e coloco no meu material. Estou cada vez mais me aprofundando, fazendo, reciclando os meus materiais para eles ficarem cada vez mais produtivos e de bom uso para as pessoas que estão estudando. Então, quem tiver alguma dúvida sobre tarô, sobre cartomancia, pode colocar para mim aí no vídeo, que o próximo vídeo eu vou colocar e responder e tentar ajudar as pessoas que estão aí aprendendo e lidando com esse mundo maravilhoso da cartomancia e da tarologia, tá bom? Gente, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com o estudo de tarologia e cartomancia comigo aqui e com vocês. Abração!